Olá! Já parou para pensar o que exatamente define uma célula? O que separa aquele universo que existe dentro dela do mundo aqui fora? Pois é, a resposta está numa estrutura que é, ao mesmo tempo, super sofisticada e absolutamente vital: a membrana celular. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça na estrutura que torna tudo isso possível. Para a gente começar a ter uma ideia, vamos falar de escala. A espessura da membrana plasmática é de só 7 a 10 nanômetros. É um número tão, mas tão pequeno que é quase impossível de visualizar. Tá, mas quão fino é isso na prática? Imagina só, você pega 1 metro e divide por 1 bilhão de vezes. O resultado disso é 1 nanômetro. A membrana tem entre 7 e 10 dessas unidades de espessura. É um negócio tão fino que a gente só consegue enxergar com os microscópios eletrônicos mais potentes que existem. Bom, nessa nossa análise, a gente vai desvendar essa estrutura camada por camada. Vamos ver como ela atua como fronteira, qual é a anatomia dela, o seu papel no metabolismo e no transporte, na comunicação e, para fechar, as suas especializações. Começando pelo básico do básico, a função de fronteira. A membrana plasmática é uma estrutura universal, gente. Está em toda a santa célula viva, de uma bactéria a um ser humano. É ela que dá a cada célula sua própria individualidade, sabe? Separando o que está dentro, o meio intracelular, do que está fora. E as funções dela são, nossa, cruciais para a vida. Ela delimita e protege, mantém aquele equilíbrio químico super delicado lá dentro, controla de um jeito super rigoroso o que entra e o que sai, é a famosa permeabilidade seletiva e ainda funciona tipo uma antena, recebendo sinais do ambiente. Ok, mas como essa fronteira é construída? O modelo que melhor descreve ela é o do mosaico fluido. Pensa bem nos nomes. Mosaico, porque é uma mistura de vários componentes, e fluido, porque essas peças não estão paradas, elas se movem. E essa fluidez, essa capacidade de se mexer, é a chave para quase tudo que a membrana faz. Essa imagem aqui dá pra gente uma visão completa de todos os protagonistas. A gente vê a base de lipídios formando a estrutura, as proteínas ali inseridas como peças de um quebra-cabeça, o colesterol e os carboidratos na superfície. É como se fosse uma dança de moléculas, uma estrutura que é, ao mesmo tempo, elegante e super funcional. A base de tudo mesmo é a tal da bicamada fosfolipídica. Cada fosfolipídio tem uma cabeça que adora a água, a hidrofílica, e duas caudas que, odeiam água, as hidrofóbicas. E elas se organizam de um jeito genial. As cabeças se viram para a água tanto dentro quanto fora da célula, e as caudas se escondem no meio, criando essa barreira que é meio oleosa e bem flexível. Se os lipídios são as paredes, as proteínas são as portas, janelas e as operárias da célula. Elas fazem um trabalho pesado, transportam substâncias, recebem sinais, catalisam reações. As proteínas integrais são as que atravessam a membrana de um lado ao outro, formando canais, enquanto as periféricas ficam só presas na superfície. E onde que entra o colesterol nessa história? Ele funciona como um regulador de fluidez. Quando a temperatura está mais baixa, ele impede que a membrana congele e fique rígida. Já em temperaturas mais altas, ele evita que ela se desfaça, que fique fluida demais. Ou seja, ele mantém a integridade da estrutura. Então, o ponto crucial aqui é que a membrana não é uma barreira passiva. Pelo contrário, ela é uma fronteira superativa. Um verdadeiro centro de atividade metabólica que controla todo o tráfego celular. E a chave para essa atividade toda é a permeabilidade seletiva. A membrana é como se fosse um segurança de festa extremamente criterioso. Moléculas pequenas e que não se misturam com água passam com mais facilidade. Mas íons e moléculas maiores precisam de permissão e, muitas vezes, de uma ajuda para atravessar. E essa ajuda vem de duas formas principais. No transporte passivo, as substâncias simplesmente se movem a favor do fluxo, do lugar mais concentrado para o menos concentrado, sem gastar energia. Já no transporte ativo, a célula gasta energia, na forma de ATP, que é a moeda de energia da célula, para conseguir bombear as substâncias contra o seu gradiente de concentração. É como ter que remar contra a correnteza. Além de controlar todo esse entra e sai, a membrana é a cara da célula, o seu cartão de visitas. É através dela que a célula se identifica e se comunica com o mundo ao seu redor. E a estrutura responsável por essa identidade é o glicocálix. É uma camada meio felpuda de carboidratos que fica na superfície externa da membrana. Ele funciona como uma impressão digital única para cada tipo de célula, permitindo que o sistema imune reconheça o que é do nosso corpo e o que é um invasor, por exemplo.
Uma das coisas mais fantásticas sobre a membrana é a sua capacidade de se adaptar. Em diferentes tecidos, ela desenvolve modificações ou especializações para executar funções bem específicas. A forma realmente segue a função. E essa imagem aqui ilustra um exemplo clássico disso: as microvilosidades. Olhem só essas projeções, que parecem os dedinhos nas células do intestino. Isso não é um arranjo aleatório, não. Tem um propósito muito claro aqui. A função dessas dobras é genial: aumentar absurdamente a área de superfície da célula. Mais superfície significa mais espaço para absorver os nutrientes que a gente acabou de digerir. É uma otimização incrível do espaço. E existem outras especializações. Os desmossomos, por exemplo, funcionam como rebites, unindo as células com muita força para formar tecidos que precisam aguentar o tranco, como a pele. Já as interdigitações são dobras que encaixam as células vizinhas umas nas outras, aumentando ainda mais a coesão. E essa ideia da membrana como um centro de atividade não é nova, não. Lá no século XIX, um dos pais da teoria celular, o Theodor Schwann, já reconhecia a importância dessas mudanças químicas na célula, que ele chamou de fenômenos metabólicos. Ele já tinha essa intuição sobre a natureza dinâmica da vida celular. Portanto, a grande lição é esta: a membrana celular está longe de ser um simples envelope. Ela é a interface ativa e inteligente que permite que a célula viva, perceba seu ambiente e se comunique. É a fronteira que possibilita a existência da vida como uma entidade organizada. E isso nos deixa com uma pergunta para a reflexão. Se uma única e microscópica membrana já carrega tanta complexidade e inteligência, como é que essa complexidade se multiplica e se organiza em trilhões de células para formar um tecido, um órgão e, finalmente, a vida em toda a sua magnitude?